Olá amigos, estamos com vocês aqui no canal Deison Monteiro. Se inscreva aqui abaixo no nosso canal, em seguida toque no sino para receber os novos vídeos e toque nessa foto abaixo para que você veja também os outros vídeos de vários temas, seja os temas jurídicos, né, como o vídeo que nós fizemos para pessoas que estão fazendo concurso público de advocacia, que se chama o vídeo Deison Jurisprudência, ou desembargos declaratórios, ou até mesmo amicus curiae, jurisprudência, enfim, vários do campo judiciário, como também de política, como também de vídeos sobre resenhas literárias, tá ok? O tema de hoje é qualidade na educação do Brasil. Nós vamos ser breve nesse vídeo, mas eu gostaria que você ficasse até o final, porque é um tipo de vídeo de provocações. Exemplos vamos dar e rápido. Um deles é sobre a escritora Clarice Lispector, que é uma das maiores escritoras, nem brasileira, ela é ucraniana, mas foi criada no Brasil, e ela vivia atormentada com a ideia de que ela se sentia um peixe fora d'água, ou ela se sentia uma pessoa que não pertencia a esse mundo, ou a essa sociedade, por causa que ela tinha um pensamento muito além. Ela era uma pessoa que ela tinha várias ideias e ela fazia por escrito e se tornou livros, né, como o livro Mineirinho, entre outros, no qual ela não concordava com o estilo desse mundo, com a educação desse mundo, com a educação aqui do Brasil, enfim. E o outro exemplo que nós podemos dar também é também sobre Machado de Assis, que sequer teve auxílio algum, né, de pessoas para escrever o que ele escreveu, mas ele era além do tempo dele, por causa que ele precisou se autoeducar, ele precisou buscar recursos, porque o sistema não dava a ele recursos algum. Pelo contrário, ele se tornou o que é apenas por conta própria, não teve apadrinhamento, não teve ninguém que pudesse colocar a mão para levar ele aonde ele chegou. E a educação no Brasil hoje, ela está muito centralizada na forma de formar o jovem para o mercado de trabalho, né? A função da educação aqui no Brasil é esse, é formá-lo para ele se formar na profissão que ele quer. Até aí tudo bem, como vários países existe. Só que formado na profissão, o jovem ele fica naquela fase que é o tempo de, podemos dizer, fase estagnada, né? A zona de conforto total. E ele só vai falar, ou ele só vai poder dar opinião sobre aquilo que ele estudou, ou seja, sobre a matéria da qual ele é profissional. Então, a escola, por muitas das vezes, ela se torna, né, um pouco, a culpa é um pouco dela, né? Não vou dizer dos professores, que o professor recebe o material didático e o professor é instruído a passar aquilo, ou seja, elas recebem material de falar sobre português, matemática, ciência, geografia, enfim, no ensino fundamental e no ensino médio. O jovem vai aprender tudo aquilo dali roboticamente, vai ter que tirar notas boas para passar de ano, né? Até um dia ele se formar, mas sempre em cada matéria tirar boas notas. Essas notas dão a ele o direito de passar de ano. Mas lá na frente você percebe que ele já formado, ele tem um vácuo na mente dele, um vazio, quando se diz respeito ao conhecimento total, que a educação deixa vazio. A educação deixa vazio porque a educação no Brasil não tem nenhum tipo de fomento, não tem nenhum tipo de incentivo do governo ou do sistema para que leve o jovem a se tornar um pensador. Exemplo, na Inglaterra as pessoas entram no metrô e lá dentro do metrô você encontra várias pessoas sentadas ou em pé lendo um livro, né? Elas ali já é natural delas isso. Aqui no Brasil é diferente. O jovem só vai ler livro se ele tiver que fazer a prova do Enem, a prova da faculdade, do vestibular, ou a prova que ele está para fazer. Então o professor pede, leia sobre Guimarães Rosa, leia sobre Machado de Assis, leia sobre qualquer tipo de escritor, mas vocês vão fazer uma redação em cima do que vocês vão ler. Eles só leem para isso. Mas depois disso, na fase adulta, esse número de leitor no Brasil cai muito, cai bastante, cai imensamente. E tanto é que as editoras no Brasil fabricam vários livros, fazem muitos livros para poucos leitores. Aí você vai numa livraria de um shopping, tipo a livraria cultural, cultura, né? Ou a livraria Saraiva, você encontra a loja lotada de pessoas e pensa, poxa,
Nós aqui no Brasil temos muitos leitores, mas se você pegar aquelas pessoas que estão ali dentro e colocar elas lá fora, no número comparado às pessoas que não leem, você bota por metro quadrado de cada 100, um lê livro, ou 2 lê livro, ou leu um livro esse ano, ou se lembra, né? Então é muito pouco o investimento que tem dentro da educação no Brasil, tanto nas escolas como também das mídias. O Brasil, ele peca por falta de uma mídia de rede aberta que faça mídia educativa e cultural, que incentive o jovem, né, à educação. Já existe, claro, existe o café literário, existe o café filosófico, existe alguns grupos sociais, algumas pessoas ou algumas grupos, né, que fazem esses eventos culturais que incentivam o jovem à leitura, que incentivam o jovem à educação. E quem se insere nesses grupos muitas das vezes são os professores, são alunos acadêmicos que gostam da literatura, filósofos, enfim, a grande massa dessas pessoas que frequentam esses tipos de eventos são pessoas da alta sociedade. Mas a massa da periferia não, a massa comum não, porque eles acham que o dia é muito corrido, o sistema já faz isso, muitas horas trabalhadas, mais não sei quantas horas dentro de um ônibus para ir e voltar do trabalho, chega em casa cansado. E a educação que ela teve quando nova foi a educação base, né? A faixa do ensino fundamental ao ensino médio, se ela conseguiu completar. E sem falar que o analfabetismo no Brasil é gritante, é gigante, né? Quando você olha para, por exemplo, a França se tornou o que é hoje depois de muitas lutas, muitos anos. Hoje aqui no Brasil, nós sonhamos um dia em ser uma França em termos literários, ou ser uma Rússia em termos de literário, ou até mesmo, por que não, ser uma Inglaterra em termos de literatura, né? Em pessoas que leem livros. Né? Mas aí você pega para perceber que as editoras fazem muitos livros, os livros lá ficam, fora as bibliotecas que ficam vazias, os livros estão lá, e as pessoas sequer tocam naquele livro e fica lá, só é tocada pelo funcionário para fazer a limpeza do mesmo. Então a gente tem esse vácuo na educação do Brasil que poderia ser mudado, e a culpa não é do professor, né? Eu sou defensor assíduo do professor. O professor no Brasil tinha que ganhar mais que um deputado estadual, no mínimo, como é a Inglaterra, né? Porque como que uma pessoa vai ganhar mais do que aquela que lhe ensinou? Cogito logo, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Então se o professor que ensina o professor tinha que ganhar mais, quando não, o professor ganha pouco nesse país. O professor, ele ganha miseravelmente pouco e ele não merece isso. Ele merecia ser considerado, né, um doutor, né, um mestre. Né? Você tem que ser reverente. Eu falo para você, seja reverente a um professor, porque um professor nada mais é do que um mestre. E eu gosto muito de conversar com professores. Quando eu vejo eu me encanto, porque são pessoas pensantes, mentes que pensam. Então o sistema não quer que as pessoas pensem. A educação no Brasil é limitada, as pessoas andam numa coleira, como eu sempre bato nessa tecla, e fica nisso aí, no mais ou menos, não chove, não molha. E aí você vai para a Inglaterra ver que as pessoas leem livro, na Romênia lê livro, na Suécia lê livro, né, na França, na Itália. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é muito fraco, né, muito fraco o número de leitores, é muito fraco a educação. As pessoas têm memórias muito fracas, por causa do bombardeio de informações das redes sociais, ficam horas presas a um celular, a um computador, e esquecem de buscar o conhecimento através dos livros. Mas a culpa é do sistema, que não dá condição ao professor, que não dá condição às pessoas de estudarem, de ter esse estímulo, né? Aí existem aqueles grupos que fazem bibliotecas literárias, que são de comunidade, né, que rodam as comunidades para incentivar, entre outros eventos, que é muito bacana, né? A gente curte bastante isso, tá certo? Então fica aí essa resenha para você. Você leva esse vídeo à frente para que as autoridades consigam se unir, sei lá, fazer projetos que possam levar o jovem ao interesse pelo conhecimento, já que a educação é limitada do paroxítona para o paroxítona, do português fundamental para o que você tem de português no ensino médio, que depois que passa um certo tempo, você fez a faculdade, se formou, passa 5, 6 anos,
Se perguntar a você quem foi Machado de Assis, a pessoa não vai saber dizer. Se perguntar quem foi Clarice Lispector, não vai saber, ou se leu alguma obra de Guimarães Rosa, se leu alguma obra de Graciliano Ramos, se já ouviu falar sobre René Descartes e assim por diante. Então a mente delas vão sendo suprida por outras coisas insignificantes desse mundo formado no vazio. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima resenha com Deison Monteiro. Valeu, galera!